Bom dia, meus irmãos, graça e paz, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nesse momento difícil que estamos passando, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Hoje, na nossa escola dominical, nós vamos contar um pouco da história do rei Josafá e como que ele teve confiança em Deus, não por causa de uma derrota iminente, uma derrota militar contra uma nação pagã, mas ele tinha confiança em Deus em todos os aspectos da vida. Então, para isso, eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 20. Mantenha sua Bíblia aberta. Enquanto vamos estudando a história de Josafá, a gente vai vendo alguns aspectos que são bem atuais e que servirão para o nosso conforto, o nosso consolo nesse momento que estamos passando aí difícil. 2 Crônicas, capítulo 20, abra sua Bíblia. Um dos primeiros aspectos que nós vamos tirar do rei Josafá, o primeiro está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Diz assim o texto: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em toda Judá. O que a gente aprende nesse primeiro aspecto da vida de Josafá? Não tenha vergonha de demonstrar diante de Deus os seus medos. Josafá reconhecia que não era um super-humano. Ele reconhecia que tinha suas limitações. E o primeiro passo dele foi demonstrar medo. Diz o texto que ele teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor. Mas algo bem interessante que nós precisamos colocar aqui: você não pode ter medo para acusar a Deus. Senhor, eu estou com medo dessa situação, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Não faça isso. Você precisa colocar o seu medo diante do Senhor e confiar que Ele pode resolver essas questões. Não é errado você dizer a Deus que está frustrado com a situação, não é errado você dizer que está passando necessidade por causa da situação, ou que você está solitário demais, ou que você está com fome, ferido, exausto. Não é vergonhoso você colocar diante de Deus os seus medos. Josafá, diante de um perigo eminente, porque a nação de Edom estava cercando Judá, ele não teve vergonha de demonstrar medo. Ele disse: estou com medo, e a reação dele foi buscar ao Senhor e apregoar um jejum. Então, a gente consegue identificar esse primeiro aspecto nessa história de Josafá diante desse perigo iminente. Nós estamos diante de um perigo. Nós estamos diante de um inimigo poderoso, um inimigo que contagia muito rápido. Nós temos visto, nós temos acompanhado as notícias, a própria Itália, o que tem acontecido na Itália, Brasil vai acontecer isso também. As nossas autoridades de saúde têm nos informado que essa situação ela pode piorar, sim. Então, a gente está diante de um perigo iminente. Então, não é vergonha você colocar diante de Deus os seus medos. Confie em Deus os seus medos. Esse é o primeiro aspecto que nós aprendemos com esse rei Josafá, nesse nosso texto que estamos lendo, que é o de 2 Crônicas, capítulo 20. Um segundo aspecto que nós destacamos na vida de Josafá é: incentive os outros a confiar em Deus. Isso está lá no versículo 3 e 4. Acompanhe comigo aí a leitura desses dois versículos. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Versículo 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor.
Observe que ele, sendo um rei, ele não escondeu o medo dele. O que ele fez? Ele incentivou a nação de Judá a buscar o Senhor e a apregoar, a determinar um jejum. Nós vamos fazer isso, estamos fazendo isso nesse dia. O reverendo Roberto Brasileiro pediu para que todas as igrejas presbiterianas, nesse dia de hoje, dia 22, fizessem um jejum. Estamos nesse período nosso da escola dominical, estudando a palavra de Deus, e você pode fazer o jejum conforme você determinar, 2 horas, 3 horas, o dia inteiro, mas faça um momento de oração junto aí com a sua família, ore a Deus por essa situação, busque a Deus diante dessa situação terrível que estamos passando e uma situação única. Nunca aconteceu na história do Brasil algo desse tamanho, dessa dimensão. Nós devemos lembrar que o Deus que nós servimos, e Josafá tinha essa consciência, é um Deus amoroso, é um Deus misericordioso e é um Deus soberano. Nós acreditamos, temos plena convicção disso, que Deus está no controle de todas essas coisas. Deus sabe o que está fazendo e isso que está acontecendo no mundo é obra de Deus. Você pode ter certeza disso, Ele é soberano e sabe o que está fazendo. Ele sabe também que qualquer coisa pode nos atingir, somos seres humanos, mas a nossa vitória não está em vencer, por exemplo, esse vírus, mas a nossa vitória já está decretada antes da fundação do mundo através de Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos dar essa oportunidade de salvação. Mas não é errado, não é vergonhoso você levar ao Senhor as suas ansiedades. Josafá levou o povo de Israel, o povo de Judá, a colocar diante de Deus as suas ansiedades, a levar diante de Deus as suas ansiedades. Porque quando fazemos isso, experimentamos uma paz que excede a todo entendimento, como diz o texto de Filipenses, capítulo 4. Um outro aspecto da vida de Josafá, que nos ensina, nós já vimos aí 2 aspectos. Primeiro, confie em Deus seus medos. Segundo, incentive outras pessoas a confiarem em Deus. E a terceira, clame a Deus. Josafá oferece um modelo de oração belíssimo, muito interessante essa oração de Josafá. E eu vou ler essa oração, mas colocando palavras atuais, na situação que nós estamos vivendo. Versículos de 5 a 12, você vai sentir uma diferença, porque, como eu disse, eu modifiquei algumas palavras. Mas versículos 5 a 12, acompanhe na sua Bíblia aí, diz o seguinte: estamos hoje em pé, na congregação do Roma 2, em volta redonda, na casa do Senhor, diante do povo de Deus que se encontra cada um em suas casas. E oramos assim: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não as deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, a espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti
na nossa angústia, e tu nos ouvirás e lhes livrarás. Versículo 10. Agora, eis que teus filhos estão passando por essa triste pandemia, mas sabemos que tu és Deus que controla todas as coisas. Se assim é de tua vontade, nos livre desta peste. Eis que esta peste nos vem para nos fazer desistir de ti, mas sabemos que és forte e muito mais poderoso que qualquer coisa ou ser em todo o universo. Por isso, te pedimos, nos livre e nos dê vitória. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra este mal? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande peste que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Essa foi a oração de Josafá, e que, como eu fiz, é bem atual, podemos fazer essa oração também nos nossos dias. Josafá, ele apela para o caráter de Deus, ele apela para as promessas de Deus nessa ação lá no passado, e também nós podemos fazer isso nos nossos dias, orar a Deus, apelar a Deus, ao seu caráter e às suas promessas de proteção e de cuidado. E essa oração, conforme nós lemos, ela termina dizendo assim: porque em nós não há forças para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, a essa grande peste que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Talvez você se sinta assim, diante dessa pandemia, diante desse coronavírus, desse novo coronavírus. Talvez você se sinta impotente contra esse vírus, como as nossas autoridades estão demonstrando. Mas a ansiedade pode destruir se você guardar para você. Coloque diante do Senhor. Então essa é a terceira coisa que nós identificamos no rei Josafá contra um perigo eminente da época. Nós estamos também contra um perigo eminente. Vamos recordar? Primeiro nós vimos que na vida de Josafá, que você precisa confiar em Deus os seus medos, assim como ele fez. Você precisa incentivar outras pessoas a confiar em Deus. Terceiro, clame a Deus, ore a Deus. Eu já disse e repito, esse é um dia de jejum, um dia de oração a Deus. Faça isso com a sua família, reúna a sua família, ore a Deus por essa situação. Uma quarta coisa que nós identificamos na vida de Josafá: lembre-se da salvação de Deus. Veja aí na sua Bíblia, lá no versículo 15, 2 Crônicas 20, versículo 15, diz o seguinte: Josafá, dai ouvidos, ou melhor, o profeta, né? O profeta disse a Josafá e ao povo: dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por grande causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. O profeta faz com que a nação de Judá lembre-se da salvação que Deus pode dar. É como se ele dissesse assim: vocês não precisam lutar, só confiem em Deus que Ele trará salvação ao povo. E isso é, para nós, seres humanos, é muito difícil. A gente ficar sentado esperando algo acontecer, sem tentar resolver,
é muito difícil. Mas Josafá, junto com o profeta, determina isso ao povo. Olha, fique calmo, fique nas suas casas, aguarde o livramento de Deus. Então, a gente consegue identificar a nossa situação atual na vida do povo de Judá. E a ordem é: confie em Deus, porque essa peleja, Deus já está à frente, Ele vai vencer, Ele sabe o dia certo, a hora certa que isso vai acabar. Precisamos confiar em Deus, mas fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Orarmos, buscarmos a Deus, nesse momento atual, ficarmos dentro dos nossos lares, proteger os nossos idosos, fazermos a nossa higienização pessoal. Esse é o nosso papel. Não quer dizer que seremos imprudentes e vamos fazer porque a gente confia em Deus, vamos sair para as ruas. Não. Temos a nossa responsabilidade diante desse perigo. Mas devemos lembrar que Deus nos dá salvação. Aí nós vamos lá para o versículo 17. Neste encontro não tereis de pelejar, diz o profeta ao povo de Judá. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sair-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então a gente vê nessa pequena história, nesse pequeno relato, não só uma batalha militar, mas nós conseguimos identificar uma batalha espiritual. Porque quando o profeta fala ao povo de Israel: não temais, ficai parados, porque essa batalha é do Senhor, isso é uma batalha espiritual. Nós estamos vivendo nesse dia, nós separamos esse dia para uma batalha espiritual. Nós estamos em jejum, nós estamos orando ao Senhor. Isso é uma batalha espiritual. Mas a gente precisa orar e confiar que Ele é o Deus da salvação, o Deus que trará livramento. Não quer dizer que não vamos... os crentes não viram estatísticas, porque viram. Muitos crentes no Senhor Jesus Cristo estão morrendo, sim, pelo coronavírus. Mas nós precisamos confiar em Deus que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E diante desse perigo, isso é muito complicado, isso é difícil para nós confiarmos em Deus. Porque o nosso ser humano, quer livramento. A gente não quer que nossos familiares morram. Nós não queremos sofrer com esse vírus. A nossa intenção é que passemos por isso sem nenhum problema. Mas nós não sabemos o que vai acontecer. Lembre-se de uma coisa, meus queridos. A nossa salvação está em Deus. O maior sacrifício Jesus Cristo já fez por nós. E a nossa caminhada, o nosso destino está sendo para o céu. Nós precisamos confiar nisso. O coronavírus pode se estabilizar na próxima semana, como também pode piorar. Nós precisamos estar com isso bem firme nas nossas mentes. A minha família pode ser poupada dessa epidemia, ou não. Podemos sofrer mortes na nossa família. Precisamos estar preparados para isso. Mas para isso precisamos olhar para o Deus da salvação. O Deus que nos deu Jesus Cristo. E essa é a maior das vitórias. Guarde isso no seu coração. Não adianta você tentar resolver. Não adianta você lavar as mãos, não adianta você tomar as providências, que são importantes sim, mas não é isso que trará livramento. Deus que trará livramento. Precisamos fazer a nossa parte. É importante nós frisarmos sempre isso. Faça a sua parte. Respeitemos as nossas autoridades. Não saia de casa, lave bem suas mãos,
cuidarmos dos nossos idosos. Eu mesmo não tenho ido à minha casa embaixo, na casa dos meus pais. Quando eu encontro com eles, dou um tchauzinho de longe. E isso são coisas que precisamos fazer. Mas confie em Deus. Confie no Deus da salvação. E o último aspecto da vida de Josafá, nós encontramos aí nos versos 21 e 22. Adoração. Josafá confiou em Deus e guiou os outros a confiarem em Deus, já vimos. Mas observe que o final disso foi a adoração. Veja o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 20, lá nos versos 21 e 22. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 22. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs-se o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Então, aqui nós vemos que a adoração de Josafá não motivou a Deus. Não. O contrário. Josafá foi motivado a adorar pela confiança em Deus. Isso é bem interessante no que diz respeito ao aspecto da adoração. Nós temos a tendência de adorar a Deus depois do livramento. Não. Josafá pôs-se a adorar a Deus antes da vitória. A adoração não é o motivo da vitória, mas sim a adoração é o motivo das consequências que virão depois. Nós devemos adorar a Deus em todo o tempo. É isso que eu quero dizer. Adore a Deus nesse instante. Louve a Deus pelo que está acontecendo. Nós temos aí muitas mensagens sendo postadas, né? E uma delas que me chama bastante atenção é que qual é a coisa boa disso? Estamos dentro das nossas casas, com os nossos familiares. Às vezes, a correria do dia a dia não nos dá essa oportunidade. Vamos louvar a Deus por isso. Tem muita gente que não está aguentando ficar dentro de casa, mas pessoas que não tinham um relacionamento com os familiares. Existem muitas pessoas que trabalham fora, não porque só precisam do dinheiro, mas para se verem livres das suas famílias. E tem gente sofrendo por estar dentro de casa. Mas louve a Deus essa oportunidade de estar junto com seu filho, junto com a sua esposa, ali adorando a Deus, louvando a Deus, assistindo um filme, sim, enfim, curtindo esse momento juntos. Deus tem propósitos bons em tudo. E quem sabe esse não é um dos bons propósitos dessa situação que estamos vivendo. Josafá, ele não termina louvando, ele adora a Deus no decorrer da situação. E aí, por causa dessa adoração, a gente vê bem claro, né? Enquanto o povo adorava, enquanto os cantores entoavam seus louvores e tocavam seus instrumentos, pôs o Senhor em emboscada as nações pagãs e as derrotou. Diante do coronavírus que os cristãos de todo o mundo estão passando, e também nós, aqui do Roma 2, tenhamos confiança em Deus. Tenhamos confiança nesse Deus que é inabalável. Tenhamos confiança nesse Deus que é soberano e que controla todas as coisas, não só nesse mundo, mas em todo o universo. Deus é soberano e Ele, com certeza, tem cuidado de nós. Abaixe sua cabeça nesse momento. Vamos orar a Deus e aproveitando, né, esse dia de jejum para orarmos juntos neste momento. Feche seus olhos.
Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado pela vida do rei Josafá, tão distante de nós no passado, mas que nos trazem ensinamentos tão atuais. Que o Senhor nos dê forças, que o Senhor nos dê sabedoria para enfrentarmos essa situação tão difícil que estamos passando, não só no Brasil, mas no mundo. Mas precisamos confiar no Senhor. Precisamos entregar ao Senhor os nossos medos, precisamos incentivar outras pessoas a confiarem em Deus, precisamos adorar ao Senhor, precisamos orar ao Senhor, e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja nessa situação difícil que estamos enfrentando. Que a Tua graça, que a Tua paz esteja conosco, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e voltaremos às 19h30 para a exposição da Palavra de Deus. Tenha um bom domingo e que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.